Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vocês aí estão perdidos na hora de escolher um bom notebook? Vem comigo que eu vou te mostrar como você faz para escolher, e alguns detalhes que você tem que observar na hora de escolher um notebook para não sofrer com lentidão ou outros problemas causados por um notebook barato demais. Vamos lá verificar alguns itens. Vamos fazer uma pesquisa básica aqui, pessoal. Simplesmente vou chegar aqui no meu navegador, e vou pesquisar por notebook, sem colocar mais nenhuma informação. Como sempre, vai aparecer diversos modelos de notebook e você pode ficar meio perdido, que até tem diversos modelos e marcas de notebooks disponíveis. Então a gente precisa definir duas coisas que eu acho importante. Primeiro, o quanto você pode ou quer gastar. Segundo, quais são suas necessidades. Geralmente as pessoas se pautam pelo valor, mas aí que tá, se você pegar um notebook extremamente barato, ele vai te dar muita dor de cabeça a longo prazo e também justamente se você for utilizar ele para alguma coisa específica que vai exigir mais recurso dele, ele não vai acompanhar, não vai fornecer o que você espera. Então, pessoal, aqui nesses anúncios, que apareceu para mim, vocês podem ver que tem uma discrepância muito grande, de notebooks. Aqui a gente tem um valor na faixa de R$ 3.300, dependendo da forma de pagamento, dependendo da plataforma também que você está comprando, 2.600, 3.200, 2.600, por aí vai. Tá, então aqui embaixo aqui temos notebooks de R$ 1.300. Lógico, com a grana curta, você vai olhar para esses modelos de notebook, mas logicamente que esses notebooks mais baratos não vai te suprir na maioria das necessidades e vai te trazer uma lentidão extrema que você vai acabar ficando irritado com o seu equipamento, tá? Então o que você precisa definir é um notebook que você vai utilizar para quê, e também você vai definir até onde você pode gastar. Infelizmente é assim que funciona. E um notebook que é bom para rodar jogo, ele vai ser bom para qualquer coisa, basicamente, entendeu? Em geral. Um notebook que é bom para editar vídeo, ele vai ser bom para jogo e para outras coisas. Muitas das vezes os equipamentos, os componentes são atuais e em grande quantidade, de boa qualidade, que você vai conseguir, em geral, fazer qualquer coisa com um notebook bom. Ao contrário dos notebooks ruins, que são peças mais antigas ou versões mais antigas que estão defasados ou simplesmente que não conseguem processar a informação, o que você vai fazer, o trabalho que você precisa executar. Então, separei aqui para ser mais rápido, pessoal, alguns links, tá? Aqui em cima de notebooks são bons agora em 2026 para você adquirir e você não vai ter dor de cabeça, tá? Independente de marca, tá? Mas separei aqui 3. Primeiro aqui, estou no site da Lenovo, então nós temos esse notebook que aqui ele está dizendo, é um i5 de 13420H. Particularmente, pessoal, os processadores Intel, ele tem aqui, depois do i, que também é uma espécie de modelo do processador, você tem 13, quer dizer a 13ª geração. Então esse número você pode usar de referência para saber qual notebook é mais novo, comparado a outros que você vai utilizar. Mas veja bem, então você tem um i5 de 13ª geração, essa número de versão, com 16, só que não está especificando o que é, mas é 16 de memória RAM, 512 de SSD, ou seja, o seu armazenamento. E ele vem com Windows 11 Home, que é uma versão ok, tá? Que você vai conseguir utilizar todos os recursos aí do computador, com uma tela de 15.3 polegadas. Então esse notebook está saindo por R$ 3.343,99.
Isso que ele está dando desconto aqui no Pix, tá? Esse notebook, você não precisa fechar o primeiro que você vê, pessoal. Procura esse mesmo modelo de notebook em outras plataformas e outros sites que você vai ter uma média de preço. Muitos deles você vai encontrar mais barato em outras plataformas, tá? Eu estou aqui no site oficial, tá, da Lenovo. Ó, você tem toda uma especificação técnica aqui embaixo também. E a gente pode observar aqui embaixo, você tem toda uma descrição de diversos recursos que ele pode oferecer para você. Mas o importante é, esse notebook atende às suas necessidades sem travamentos, praticamente com qualquer software. Lógico que ele não tem placa de vídeo, que seria o essencial para você utilizar jogos, né? Mas isso aqui, fora isso, ele vai funcionar muito bem para qualquer coisa. É um notebook com uma configuração atual, ou seja, uma quantidade de memória RAM e armazenamento de SSD atuais, tá? Que você vai conseguir praticamente fazer funcionar qualquer coisa nele. Outro notebook aqui, ó, um Acer, pessoal, tá? Desse modelo aqui. A diferença, veja bem, né, que esse aqui ele está por 2.698, né, mais barato que aquele lá que a gente viu, só que ele tem, ó, 8 GB de RAM DDR5, né, com 256 de SSD, praticamente a metade, né, de recursos de memória e armazenamento que a gente viu no primeiro, tá? Por isso também está mais barato. E aqui, ó, ele vem com Linux, tá? Uma versão de Linux que para algumas pessoas também é um problema, tá? Que não vão conseguir mexer. Se você é uma pessoa mais que entende um pouco mais, né, de computadores, você pode comprar um computador desse, formatar, né, colocar o Windows, né, com sua chave, logicamente, para conseguir utilizar. Então, pessoal, aqui descendo você tem uma descrição também, né, desse notebook sobre modelo, processador, informações mais específicas aqui. Mas, em geral, o que a gente vai sempre observar? Esses três itens, tá? Processador, memória RAM e armazenamento, que no caso, armazenamento SSD, memória RAM, você tem as versões de memória, mas o mais atual e custo-benefício está vindo agora seria DDR5, igual esse aqui, e também um processador mais atual possível. Então, esses três é um conjunto bom para você levar em consideração, pessoal. Mas aqui, de uma forma geral, ó, por volta de R$ 2.500 até R$ 3.500 é a faixa de preço desses computadores. Não estou dizendo que você não pode encontrar uma promoção, né, que vai baixar um pouquinho mais, até uns 2.400, mas é bem difícil você encontrar, tá? Então, tem que ficar muito esperto com o que você está comprando, o que está anunciando. Às vezes você pode encontrar um notebook com uma especificação antiga, tá? 16 GB de RAM, por exemplo, de DDR3, que já é um computador antigo. Né? Existem alguns modelos assim que você encontra por aí na internet, com preço bem barato, tá? Abaixo de R$2.000. Então, o desempenho dele vai ser extremamente inferior a esses notebooks mais modernos. Vamos para mais um aqui, ó. Esse já é um Acer, ele vem com processador AMD, né? O Ryzen 5 aqui, ó, tela de 15.6 polegadas, 16 GB de RAM e 512 de armazenamento SSD, né? Uma tela que diz Full HD de LED de IPS com um Windows 11 Home que vai te servir também muito bem nas suas necessidades. Pessoal, descendo também você vai ver, ó, informações mais específicas sobre esse computador, tá? É importante, somente fora dos sites oficiais, você pegar o modelo aqui, por exemplo, desse Acer, e ir no site oficial e colocar lá. Muitas das vezes essa descrição do notebook está equivocada, tá? Então é importante você conferir essas informações, saber o que você está comprando. Mais um aqui, pessoal, notebook Asus VivoBook 15. Ele vem com Intel Core i5, 16 GB de RAM, 512 GB de armazenamento SSD, Windows 10 Home,
15.6 polegadas, né, Full HD a tela. Enfim, também um notebook bom para você, para suas necessidades. Você vai rodar praticamente qualquer coisa com isso, tá? Com exceções de alguns jogos mais modernos, mais pesados. Fora isso, você vai conseguir utilizar muito bem, né, para qualquer coisa que você for fazer. Ok? Tem mais um aqui modelo, pessoal, né? Um Acer também, ó, um i3, né, de 13ª geração. Com 8 GB de RAM DDR5, 256 GB de SSD, tela de 15.3 polegadas, Windows 11 Home, por 2.600, tá? Então veja bem que às vezes a diferença de preço compensa você pegar um notebook melhor com 16 de RAM. Então, minhas considerações até então aqui. O mínimo atualmente, na minha opinião, você ter um notebook com processador atual, igual esse aqui, por exemplo, com mínimo 8 GB de RAM para rodar o sistema legal, tá? Sem você ter muitos problemas. E também o armazenamento, né? 256 de SSD, né? Você não vai ter dor de cabeça, tá? Mas isso é o mínimo. Um notebook com 4 GB de RAM é problemático, pessoal. Ele vai conseguir rodar o próprio sistema operacional, vai travar. Então, não gastem dinheiro com coisas muito baratas. Desconfiem, pesquisem, tá? Faça comparações. Um notebook ideal, na minha opinião, é assim, o recomendado, né? 16 de RAM, um processador atual, independente de qual você escolher, 512 de armazenamento SSD, tá? E uma tela que você preferir, de 14 polegadas ou 15.6, 15.3 polegadas, tá? Aí também você tem que olhar se vem com o sistema operacional, tá? Windows ou Linux, que às vezes pode ter essa variação também, então é importante. Vamos aqui, ó, nesse site que eu vou deixar aí na descrição, é cpubenchmark.net. Ele faz testes de desempenho, né? O benchmark vem através dessa ideia, você ter um ponto de referência. Ele tem uma pontuação aqui de processadores, então você pode usar esse site para fazer comparação, tá? Entre notebooks. Tá, então vamos aqui, ele tem outras coisas também, ó, benchmark de placa de vídeo, benchmark de HD, de memória e por aí vai. Mas o foco aqui é processadores. Eu vou chegar aqui em cima, pessoal, nessa balança aqui, vou clicar sobre ela. E vamos fazer a comparação de dois processadores aqui. Por que eu estou focando em processador? Basicamente, o processador controla todo o computador. E um processador de 13ª geração vai trabalhar com memórias também mais atuais, por exemplo. Ou também armazenamento mais atual. Então, a placa-mãe, esse conjunto, né, processador, placa-mãe e memória, e o armazenamento também, é um conjunto crucial para te dar um desempenho bom, tá? Então, veja bem, ó, vou pegar aqui esse primeiro processador que está aqui no Lenovo, vou copiar aqui, ó, o modelo, tá vendo? i5-13420H. Copiar, botar aqui na lista de comparação, vou colar. Tá vendo que aqui embaixo ele já me mostrou. Se ele encontrar o modelo, ele vai te mostrar. Mas dependendo do jeito que você digitar, ele não vai aparecer nada. Por exemplo, aqui se eu tirar o hífen do i5 ali, ó, ele não vai encontrar, tá? Então toma cuidado na hora de você inserir a informação. Ou põe só o final aqui, ó, tá? 13420H, por exemplo. Se eu encontrei, eu vou clicar sobre ele aqui. O que ele fez? Colocou na lista de comparação. Vamos buscar um outro que seja um AMD, só para ter uma referência. Qual que é que a gente viu? Esse aqui, ó. Então, esse é um AMD Ryzen 5. Vamos pegar aqui o modelo exato dele na descrição, ó, se é que a gente vai encontrar. Por isso que é importante verificar no site do fabricante. Aqui nós temos, ó, AMD Ryzen 5 5500U. Vamos copiar, também usar aqui no site. Ver se vai encontrar também. Ó, encontrou aqui.
Ok, os dois aqui, você pode colocar outros processadores também para fazer comparação, tá? Mas vamos usar só os dois aqui para o vídeo não ficar muito longo. Clicar em Compare. Você vai encontrar essa tabela aqui, pessoal. E o que você precisa observar? Tá vendo que os dois processadores, ele tem o clock speed, que é a velocidade em gigahertz de processamento. Então temos aqui 2.1 GHz, a frequência de operação, desculpe. E também 2.1 GHz no Ryzen. Só que tem lá, ele mostra aqui a comparação de coisas muito mais técnicas, mas vamos observar, o CPU Mark. Nós temos 17.117 pontos para o Intel i5, 13ª, e 12.706 pontos para o Ryzen 5 5500U. Essa pontuação, pessoal, quem fizer mais pontos é um processador melhor, porque ele consegue executar muito mais processos. Então, quem tem o desempenho melhor é quem tem a pontuação mais alta, no caso aqui do site. Então, você pode ver que a pontuação de um é mais alta que a outra. Você pode ter certeza de você escolher isso aqui, você não vai se arrepender. Não que o outro seja ruim, pessoal, não estou dizendo isso. É que existe uma discrepância aqui de desempenhos, tá? Com base nesses dois processadores. Então, você pegando o processador e vindo aqui nesse site fazendo essa comparação, você já vai chegar em uma conclusão do desempenho geral desse computador com base simplesmente fazendo a comparação dos processadores aqui. Lógico que tem várias outras coisas que podem levar em consideração, tá? Mas isso aqui também é crucial, ainda mais para você que não entende muito bem dessa parte técnica, mas faça uma comparação e vai te ajudar aí para escolher um bom notebook. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Já deixa o like, se inscreve no canal. Um abraço, até o próximo vídeo.